era bem maior do que ocupa agora. Atualmente, a área está dividida nos subdistritos de Santa Amaro, Ibirapuera, Capela do Socorro e no distrito de Parelheiros. Abrangia o que hoje também atinge parte do Morumbi, Palácio Bandeirantes, Vila Sônia, Vila Andrade, Campo Limpo, Capão Redondo e Mboi-Mirim. Em 22 de fevereiro de 1935, houve um decreto estadual, o número 6.973, que declarava a extinção de Santa Amaro, tendo seu território dividido em bairros e estes unidos a São Paulo. O principal motivo desse decreto foi de que, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o aeroporto Campo de Marte estava ocupado por rebeldes. Dessa forma, Getúlio Vargas buscava novas áreas para o transporte aéreo, o aeroporto de Congonhas. Outro motivo era o endividamento da cidade, algo que acabou sendo pago por São Paulo. O município já teve nomes diferentes, sendo eles Birapuera, Virapuera, Ibirapuera, Jeribatiba com G e com J, Jeribativa, Santa Amaro de Virapuera e Santa Amaro de Ibirapuera. A região só ficou conhecida como Santa Amaro depois que o padre José de Anchieta rezou uma missa à margem do rio Jeribatiba com a imagem de Santa Amaro, nome de santo nascido em 513 d.C. na Itália, identificado como protetor dos carroceiros, carregadores e fabricantes de velas. A cidade tem início na localidade do Ibirapuera, à beira do rio Jeribatiba, conhecido como desde 1950 como Rio Pinheiros, com a aldeia do cacique Caabi. Em 1556, em junho, na capitania de São Vicente, os jesuítas ficaram divididos em 3 lugares, e um desses era Jeribatiba. E em uma dessas suas visitas, José Anchieta percebeu que era possível construir ali um povoado, e os moradores aceitaram a ideia. No ano de 1827, é fundada a primeira colônia estrangeira no Brasil pelo imperador Dom Pedro I, preocupado com o povoamento e com as constantes invasões dos castelhanos ao sul do país. Dessa forma, Dom Pedro determinou aos governantes da província de São Paulo o assentamento de colonos alemães naquela região. Em 1906 e em 1925, são projetadas respectivamente as represas Guarapiranga e Billings, visando gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo. No entanto, a construção destas teve um grande impacto na ocupação do território. Nas margens das represas começaram a surgir clubes, pesqueiros e outros espaços de lazer. Logo, a região passou a ser atrativa para as camadas mais ricas da sociedade. O bairro de Santo Amaro normalmente é visitado por pessoas de média ou baixa classe. Também a gente pôde perceber em que havia moradores de rua. Mesmo que esse bairro tenha muitas visitas de média, baixa classe e tenha os moradores de rua, a gente pode perceber um alto movimento na área, ou seja, muitas pessoas por lá. Isso acontece por causa do alto índice de comércios no local. As atividades econômicas em Santa Maria são pequenos comércios como bares, restaurantes, lan houses, vendinhas, pet shop, farmácias, salões de beleza. Em relação aos preços dessas lojinhas, são bem acessíveis para as classes em que normalmente circulam pela região. Manuel de Borba Gato foi um bandeirante paulista. Iniciou suas atividades com o sogro Fernão Dias Pais. Quando faleceu, em 1718, com quase 70 anos de idade, ocupava o cargo de juiz ordinário da vila de Sabará. Um dos pontos mais importantes do bairro é a estátua de Borba Gato, que foi um importante bandeirante paulista que teve relação com os jesuítas, fato que influenciou na hora de montarem os pedestais da estátua. O Largo 13 talvez seja o lugar mais conhecido da região, pois é a região econômica mais importante do bairro, então grande parte das pessoas que frequentam o local passam por lá diariamente. A Catedral de Santo Amaro, que fica encostada no Largo 13, é a igreja matriz do bairro de Santo Amaro, então também é muito importante para a região, pois mostra de certa forma a história e cultura do bairro. Santo Amaro é localizado no meio de bairros como Grajaú, Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, Cidade Dutra, Socorro e Jardim São Luís, e é um centro econômico. Isso significa que os bairros em volta começaram a se tornar bairros dormitórios para os trabalhadores de Santo Amaro, além de ser o lugar onde quase todos vão fazer quase tudo o que é necessário. No ano de 1935, esses bairros que lhe rodeiam eram uma grande zona rural, que servia para alimentar os 2 núcleos urbanos, São Paulo e Santo Amaro. Lá era produzido batata, marmelada, farinha de mandioca e outros alimentos consumidos nesses 2 municípios. O bairro contempla a residência de diversas classes econômicas. O comércio, como o do Largo 13 de Maio,
destaca-se pela intensa presença da cultura nordestina. Nos últimos anos, importantes indústrias, grandes escritórios e sedes de bancos estabeleceram-se nas áreas próximas à marginal do Rio Pinheiros. Com a formação de novas estradas, o aumento na circulação dos ônibus e a popularização do automóvel, houve um rápido crescimento populacional nesses bairros dormitórios no entorno de Santo Amaro. Com isso, as áreas periféricas eram cada vez mais interessantes para a população mais pobre da cidade. A partir das décadas de 1950 e 1960, a região sul passou por um intenso processo de ocupação, com o desmembramento de antigos sítios e chácaras que agora se tornavam pequenas moradias voltadas geralmente pela classe média-baixa. A paisagem do local tem poucas praças e áreas arborizadas e que, quando existem, são muito pequenas. Há muitos prédios baixos, geralmente velhos, com muitas lojas e comércios, também relativamente antigas. Quase nada da região foi reformado recentemente. O que mais vemos realmente são as diversas lojas presentes com um estado, em sua maioria, mediano. A área perto da rua Américo Brasiliense é a mais bem desenvolvida, com prédios de moradia recente e alguns poucos escritórios. Isso torna a valorização do solo maior, além de ter maior infraestrutura para os carros. Muitas residências nas outras partes do bairro foram construídas de forma irregular, em terrenos protegidos ambientalmente e nas áreas de risco, com possíveis deslizamentos, e são na grande maioria áreas que abrigam as camadas mais baixas da sociedade. Conforme as entrevistas feitas nas regiões de Santo Amaro, foram mencionados que com a inserção do metrô e o poupatempo, houveram muitas mudanças no local, como por exemplo a retirada de vendedores ambulantes, bancos sem autorização de permanência no local e moradores de ruas. Foram retirados por ação do governo com patrulhas da polícia para a valorização do local e do comércio para maior circulação de pessoas. Portanto, os investimentos feitos pelo governo seriam no setor terciário, ou seja, acessibilidade por parte do metrô e o poupatempo como prestação de serviço à população. Por fim, a segurança solicitada com patrulhas de policiais para manter a segurança da região, retirando moradores de ruas e vendedores sem autorização de permanência no local. A maioria das pessoas chegam no local de transportes públicos, ainda mais agora que o metrô foi inaugurado, que motivou o aumento na movimentação do bairro. O ônibus também é uma opção muito utilizada pelos frequentadores, e como podemos observar no local, existe uma grande quantidade de pontos de ônibus, justamente pelo fato da movimentação do local girar em torno dos transportes públicos. Em questão de 5 a 10 minutos de caminhada, você consegue passar por 2 pontos de metrô, algo que impulsiona muito a movimentação. É possível ver nas ruas que o bairro não tem espaço para ciclistas, existem poucos estacionamentos e normalmente sem vagas para paradas nas ruas perto dos estabelecimentos. No Largo 13, a maior parte é calçada e nos arredores temos espaços para paradas rápidas, sem lugares disponíveis para estacionar o carro. O espaço é composto principalmente por comércio popular e alguns prédios residenciais. O comércio é feito de diversas maneiras, como restaurantes ou bares e vendinhas de produtos necessitados pela população, o que torna o comércio acessível para quase todo mundo, focando na classe média da sociedade. Uma competição alta no comércio é gerada automaticamente, uma vez que os produtos são baratos e acessíveis e todos os vendedores ficam chamando a atenção dos frequentadores para vender esses produtos. Depois de termos pesquisado sobre o bairro de Santo Amaro e termos ido ao lugar e observado suas principais características, podemos concluir que a região é estruturada para a população de classe média da sociedade, com acesso principalmente de transportes públicos, sem muito espaço para carros, com um forte comércio popular, o que aumenta a influência econômica da região para São Paulo, e usa seu espaço mais para o comércio, com quase nenhuma área arborizada e com poucos prédios residenciais, sem escritórios e com estruturas mais antigas, sem muitas reformas.